Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo aqui juntos. Pai, nós estamos aqui para servi-lo e amá-lo. Pai, nós pedimos ao Senhor, fala conosco nessa tarde, nessa noite. Ministra o nosso coração, alimenta-nos, pois nos assentamos aqui aos teus pés, para receber a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava em casa preparando essa mensagem já há muitas semanas, esperando o momento que o Senhor me liberasse para compartilhar com os irmãos. E o problema é que quanto mais eu preparei, maior ela ficou. E como são 6h40, não sei se até às 10 eu terminei. Mas para você não ficar ansioso, eu decidi dividir ela em duas partes. Então, vocês são acostumados a assistir seriado, né? Então, o episódio 1 é hoje. Mas se você não vier no próximo culto, você vai perder o episódio 2. Então não falte o culto. Amém? Glória a Deus. E o nome dessa palavra é como fazer cada dia contar diante do Senhor. Como que Deus pode contar os seus dias? Salmo 90, verso 12. Nós abrimos o culto com esse salmo, Salmo 90, verso 12. O Senhor diz o que nesse salmo? Ensina-nos a contar os nossos dias. Veja, se o salmo está dizendo que é uma oração pedindo ao Senhor para contar os seus dias, para ensinar você a contar os seus dias, é porque a gente não sabe contar. Para quê? Qual que é o resultado de saber contar os dias? Para que eu tenha coração sábio. Sábio. Coração que sabe, um coração que tem conhecimento. Eu não sei se você sabe, você não tem um problema de casamento, você tem um problema de falta de sabedoria no seu casamento. Você não tem um problema de finanças, você tem um problema de falta de sabedoria para lidar com o dinheiro. Você não tem um problema espiritual, você tem um problema de falta de sabedoria para lidar com as coisas espirituais. Então, o salmista está dizendo aqui para nós, na verdade o salmista aqui é Moisés, que inclusive escreveu esse salmo, alguns estudiosos acreditam que ele escreveu esse salmo com 80 anos, e neste salmo ele diz que a vida do homem vai de 70 a 80 anos, preste atenção irmãos, ele diz que a vida do homem vai de 70 a 80 anos, e ele viveu mais do que 120 anos, 40 anos a mais depois dos 80, e ele está dizendo que a vida do homem vai de 70 a 80 anos, então você percebe, que a sabedoria de Deus produz em você até mesmo longevidade. Longevidade. E o salmista, como ele bem disse aqui, ele está pedindo ao Senhor para que o Senhor o ensine a contar os seus dias. Mas vamos pensar bem. Será que a gente não sabe contar os nossos dias? Quantos aqui sabem o dia que nasceu? Glória a Deus. Todo ano você lembra, não é verdade? Apesar de não ser bíblico, você comemora seu aniversário, sim ou não? Não tem problema, pode comemorar, irmãos. Mas, você percebe que você sabe contar os seus dias. Será que então Moisés está dizendo de dias naturais? De dias comum, do homem comum? Não. Está falando de dias espirituais, dias em que Deus conta. Quer dizer então que tem dias na sua vida que Deus não conta, e tem dias na sua vida que Deus conta. Mas, com respeito aos dias cronológicos, estão comigo, gente? Aos dias cronológicos, todo mundo sabe contar. Então não são esses dias. Você percebe então que existe a necessidade de você saber contar os dias na presença do Senhor. Tem dia que você vive que Deus não conta, que para Ele é como se não tivesse vivido. E as pessoas que estão no mundo, que não conhecem o Senhor Jesus ainda, os dias delas ainda não foram contados diante do Senhor. Mas no dia que você nasceu de novo, o dia começa a ser contado na presença de Deus. Então vamos ver aqui alguns exemplos disso. Gênesis capítulo 4, verso 17. Gênesis 4, 17. Olha o que diz o texto. Gênesis 4, 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que vai ser mais rápido. E conheceu Caim, sua mulher,
E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Uau! Veja, Caim, ele gerou um filho, mas a Bíblia não fala que ele gerou. A Bíblia só fala que ele teve um filho, preste atenção. E ele edificou uma cidade. Veja, não havia cidades naquela época, essa foi a primeira cidade edificada. Pergunto para você, se é nos dias de hoje, alguém cria cidade, vamos supor que não existia cidade, e alguém cria esse modelo de viver junto em cidade, em qual revista ele vai sair? Na Forbes. É o cara que criou esse modelo de vida, viver em comunidade, nas cidades. Então o cara era urbanista, né? Ele era projetista, arquiteto, porque ele criou uma cidade. São feitos interessantes, sim ou não? Sim. Vamos ver o verso 19 do capítulo 4? E tomou Lameque para si 2 mulheres. Veja, essa geração aqui, que é a geração de Caim, é uma geração decadente. Vai perdendo a forma de Deus, vai perdendo o modelo de Deus, o padrão de Deus, os princípios de Deus. Outra coisa que você vê nessa geração é que agora o homem tem 2 mulheres. Não foi assim que Deus criou. Deus criou Adão e Eva. Mas agora você está ouvindo aqui que ele tem 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. A Ada deu à luz a Jabal. Fala Jabal. É um bom nome você pôr no seu filho. Se você não gostar desse, pode ser o próximo. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim. Esse nome também fica top. Tubal-Caim, vem cá menino. Mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Veja, primeira coisa que nós vemos é a degeneração da família. A desconstrução da família. Nesse ponto aqui, com 2 esposas. Segunda coisa que nós vemos é que os filhos, um era agropecuarista, morava em tendas e cuidava de rebanhos. Se você conhece um agropecuarista brasileiro, goiano, por exemplo, que tenha muito gado, é uma pessoa que é importante? Sim. É reconhecido no meio? Com certeza. Sim ou não? Esse cara criou essas coisas. Ele criou o rebanho. Ele criou o cuidado dos gados. Ele criou o cuidar dos rebanhos. Eu pergunto para você, essa é uma coisa importante na sociedade? Sim ou não? Sim. Outra coisa que nós vemos aqui é que o outro filho criou instrumentos de música. Olha, não existia instrumento de música. E esse cara criou. Imagina, um exemplo, que não exista violão. Aí alguém aqui cria o violão. Essa pessoa vai ter um destaque internacional? Sim. Vai ter um reconhecimento grande? Com certeza. Esse cara criou essas coisas. Criou instrumentos musicais. E o terceiro aqui, a Bíblia diz que ele era artista. Ele era alguém que criava instrumentos com ferro, bronze. Era alguém que produzia arte. Veja, esses 3 estariam em qual revista hoje? Na Forbes, provavelmente. Esses 3 estariam em que lugar? Prêmio Nobel da música, Prêmio Nobel das cidades, que eu falei mais cedo, Prêmio Nobel de arquitetura, Prêmio Nobel de criação de gado, de criação de rebanhos, Prêmio Nobel de diversos tipos. Por quê? Porque o que conta para o mundo são os feitos dos homens. O que conta para o mundo é o que você faz. O que conta para o mundo lá fora é o que você faz. Mas o que conta para Deus não é isso. Sabe por quê? Vamos continuar lendo? Gênesis capítulo 4, verso 25. E tornou a Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz a um filho, e o chamou de Sete. E a Sete também nasceu um filho. E a partir deste, se você for mais para frente, eu estou lendo mais para frente um pouco. E a partir deste começou a invocar o nome do Senhor. No verso 3,
do capítulo 5, diz: viveu Adão 130 anos. Pergunto para você agora. Nos outros que eu mencionei aqui na linhagem de Caim, Deus menciona a idade deles? Olha na sua Bíblia, para você ter a cola. Não, não menciona. Diante de Deus, eles não são mencionados a idade deles. Mas agora, com essa geração, ou com a descendência de Sete, que começa então com seu pai Adão, você vê que cada um deles tem uma idade contada diante de Deus. De um lado, não tem. Os filhos de Caim não têm a idade contada diante de Deus. Mas os filhos de Sete, todos têm a idade contada diante do Senhor. Por quê? Porque o que me parece aqui é o que Deus valoriza, não é o que o mundo valoriza. O que o mundo valoriza é o prêmio Nobel da Paz. O que o mundo valoriza é aquele que descobriu a cura de alguma coisa, que é muito bom. Não estou falando que não seja bom. O mundo valoriza o que você faz, mas Deus valoriza outra coisa. Deus valoriza outra coisa, que muitos não dão importância. E se você vem para a igreja com a mentalidade do mundo, você vai valorizar coisas, fazer coisas. E não é isso que Deus valoriza na vida da igreja. Deus não valoriza fazer coisas. Deus valoriza outra coisa. Que outra coisa é essa, pastor? Continuando. Gênesis capítulo 5, verso 6. Sete viveu 105 anos. E, o que está escrito lá? Gerou, fala gerou. Veja, o cara não fez nada, não criou nada. Ele não construiu nada. Ele não edificou uma cidade. Ele não criou nenhum instrumento. E Deus está falando que ele viveu quantos anos? 105 anos. E fez o quê? Gerou. Qual que é a ênfase aqui desta linhagem de Sete? Gerar. Gerar é diferente de fazer. Então nós começamos a perceber que a vontade de Deus é que você gere. Na vida da igreja, muitas vezes você chega e fala: não, eu quero fazer alguma coisa, pastor. Mas a coisa mais importante que você deveria priorizar é gerar. Mas gerar o quê? Ele estava gerando o quê? Filhos. Você e eu somos convidados pelo Senhor Jesus, na edificação da casa de Deus, a gerar filhos semelhantes a Jesus. Então qual que é a coisa mais importante para Deus hoje que Ele conta? Quantos filhos você tem? Não estou falando de filhos naturais não, filhos espirituais. De quem que você tem cuidado? Quem tem sido aqueles que você tem falado na vida deles? Quem tem sido aqueles filhos que o Senhor tem te dado? Porque quando você tem filhos, Deus conta. Mas quando você não tem filhos e procura só fazer coisas, não há conta ou uma contagem de dias diante do Senhor. Olha, pergunta: da geração de Caim, Deus contou os dias? Não. Mas se fosse trazer essa geração para hoje, colocado no mundo, o mundo ia valorizar? Sim. O mundo ia destacar, bater palma? Claro. Mas a geração de Sete, o que eles fizeram? Somente gerar filho. E o mundo hoje valoriza essas coisas? Não. Porque se a mulher deixa o emprego, o trabalho, a carreira, para cuidar de uma criança, o mundo fala o que para ela? Está desperdiçando a sua vida, a sua carreira. Mas diante de Deus, o que Ele valoriza? Gerar filhos. Olha, gerar filhos dá trabalho. Gerar filhos dá trabalho. Requer tempo, requer cuidado. Por isso que a vida da igreja é formada pelos filhos de Jesus. Os filhos de Deus. Agora, se você quer se envolver na vida da igreja, você vai ter trabalho. Sim ou não? E muitas vezes o trabalho não será reconhecido por homens. Não vai ter aplauso de homens. Não vai ter um destaque de homens. Mas saiba que diante de Deus está sendo contado. Quando uma mãe cuida de uma criança, o mundo lá fora olha para ela com desprezo. Como assim você está deixando a sua carreira, as suas coisas? Não há um destaque, não há uma celebração lá fora.
Do mesmo modo, se você traz a mentalidade do mundo para cá, você não vai dar importância para aquilo que é mais importante. E o que é mais importante, que conta diante do Senhor, é os filhos que você gerou. Quem são eles? Onde estão? Cadê os seus filhos na fé? Veja. Existe aqui um contraste, então, de duas linhagens. Eu creio que Deus coloca essas coisas na palavra, irmãos, para nos ensinar. Ensinar princípios espirituais. E Ele colocou essas duas linhagens, um em paralelo ao outro, para que eu e você, ao lermos a palavra, pudéssemos comparar uma com a outra. De um lado, você vê que uma quer gerar. Uma está disposta a gerar filhos semelhantes. A outra, por outro lado, está disposta a fazer. Então, você percebe que existem dois tipos de pessoas aqui. Uns que querem gerar e outros que querem fazer. Os que querem fazer, Deus não conta. Os que querem gerar, Deus conta os dias deles. Quer dizer que esses aqui não viveram? Não tiveram dias? Tiveram, mas diante de Deus estavam mortos. Mas estes de cá, que apenas geraram, eles estão contados diante do Senhor. Você vai ver que a maioria deles viveu muitos anos. Entre 800 e 900 anos diante do Senhor. A idade deles é contada. Porque eles fizeram com que cada dia fosse contado diante do Senhor. O meu desafio, ou o meu encargo aqui com essa palavra, é que você faça cada dia ser contado diante do Senhor, a partir de hoje. Ou continue fazendo isso. E a primeira característica que nós vemos então é o gerar. Agora, para gerar, o que tem que acontecer? Como que um homem e uma mulher geram filhos? Tendo intimidade, sim ou não? Não precisa entrar em detalhes, né? Mas tendo intimidade. Veja, como que você pode gerar filhos para o Senhor? Tendo intimidade com o seu noivo. Buscando o Senhor. Se relacionando com o Senhor. Orando. Buscando o Senhor na palavra. Veja, quando você tem isto, naturalmente vai produzir o quê? Fruto. Filhos. Entende? Naturalmente. Pastor, mas quando que começa a contar então os meus dias diante do Senhor? Isso é uma pergunta interessante. Inclusive eu recebi perguntas para responder aqui hoje. Por causa do tempo eu não vou responder, me perdoe, mas no próximo culto eu me comprometo a responder a sua pergunta. Veja, como que eu posso fazer com que os meus dias sejam contados diante do Senhor e quando começam a ser contados? O exemplo disso é o povo de Deus que estava no Egito. A Bíblia fala que os israelitas, os hebreus, naquela ocasião, estavam sendo escravizados no Egito. O Egito é um símbolo do mundo. Faraó é um símbolo de Satanás. E lá dentro do Egito, nós vemos que o povo de Deus está sendo escravizado. Mas na última praga, na praga que estabelece inclusive a Páscoa, que nada mais é do que a morte do cordeiro. Junto com esta mensagem da morte do cordeiro, a Bíblia nos conta que Deus estabelece um novo tempo. E Ele diz algo: este vos será o mês de Abibe, um novo mês, começo de um novo tempo, começo de um novo ano. Uau! Veja, o que Deus está fazendo aqui? Deus está mudando o tempo e as estações. Preste atenção. Para você entender e ficar mais claro, o nosso calendário, nós estamos em que mês agora? Outubro, sim? É como se Deus chegasse hoje e dissesse: a partir de hoje, esse é o primeiro mês da sua vida na minha presença. A partir de hoje, começa a contar os seus dias na minha presença. Então hoje para você não é outubro mais, é janeiro. Está entendendo o que eu estou dizendo? É só um exemplo para você entender. O que Deus faz? Na Páscoa, Ele começa a contar os dias do povo. Começa a contar os dias da nação de Israel. Veja, a partir da Páscoa começou um novo tempo,
uma nova história. E os dias perante o Senhor começaram a ser contados. Então, a contagem dos seus dias diante do Senhor começam quando? No dia que você nasce de novo. No dia que o sangue do Cordeiro é derramado sobre a sua vida. No dia que o sangue foi derramado sobre os umbrais da porta. No dia que eles sacrificaram o Cordeiro e comeram do Cordeiro, o dia deles começou a ser contado diante do Senhor. Porque antes disso, não havia contagem. Do mesmo modo, os seus dias começam a ser contados a partir do momento que você nasceu de novo. A partir do momento que você foi salvo, que o Cordeiro de Deus liberou o sangue dele sobre a sua vida, que você creu no Senhor Jesus, a partir desse momento os seus dias estão sendo contados. Mas para o crente, muitas vezes, eles interrompem a contagem. No próximo culto eu vou te contar o motivo, para você ficar curioso. Mas se você for ler a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala o que para esta igreja? Não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais. Porque vocês ainda são, vocês deveriam ter idade de adultos, mas ainda agem como crianças. Quer dizer o quê? Que eles interromperam o tempo deles diante do Senhor, de maturidade, crescimento. Isso quer dizer que eu e você podemos também interromper. Onde você deveria ser adulto espiritual, ainda é uma criança, envolvido com muitas coisas, fazendo muitas coisas e não gerando nada. Veja, nós vemos então que o Senhor começa a contar os nossos dias a partir do novo nascimento, da Páscoa. Mas, por que a geração de Sete foi contada e a geração de Caim não foi contada? Vou te dar pelo menos 5 motivos. Quantos, irmãos? Não fique ansioso. Só 5, amém? Primeiro motivo, como já deixei bem claro, porque eles geraram filhos, né? A nossa função como igreja, como corpo de Cristo, não é ter uma agenda com muitas coisas para fazer. Nossa função primária, e posso dizer que a gente deveria gastar mais força, é gerar filhos na fé. E gerar filhos na fé envolve cuidar dos filhos na fé. Envolve discipular esses filhos na fé, aconselhar esses filhos na fé, a se preparar para influenciar a vida deles. Então, gerar envolve essas coisas. Gerar, então, é o estilo de igreja que nós deveríamos ter. Não de eventos, todo dia um evento, mas nós deveríamos ter o estilo de igreja de gerar pessoas. Gerar vidas, gerar. Sabe, você não foi chamado para fazer coisas, você foi chamado para gerar. A vontade de Deus é gerar filhos semelhantes ao Senhor Jesus. O mundo, então, ele é focado em fazer, mas Deus quer que você foque em quê? Gerar. Primeiro motivo, então, é porque eles geraram. Então, se você quer ter os seus dias contados diante do Senhor, prioridade máxima, gere. Sabe, você chegou na vida da igreja agora, se envolva, participe de uma célula, cuide de alguém nessa célula, cresça espiritualmente, se exponha à palavra de Deus, receba a revelação. Daqui a pouco vai liderar uma célula, vai ser pai de nações, pai de multidões, vai cuidar de alguém, vai apacentar a vida de outro. Pastor, mas eu não quero me envolver com essas coisas, porque gente dá trabalho e crente morde a gente. Pois bem, mas é o que Deus nos chamou para fazer. Gerar. E gerar, mais uma vez, envolve cuidar. E cuidar, muitas vezes, o menino vai sujar a fralda, você vai ter que trocar. O menino vai, em algum momento, vomitar, e você vai ter que limpar o vomito. Em algum momento, o menino vai morder seu dedo, mas não vai deixar de ser filho na fé. Vai continuar sendo filho, você vai continuar cuidando dele. Em algum momento, o menino vai ser desrespeitoso, vai ser um adolescente espiritual e vai começar a falar coisas indevidas para você. Mas lembre-se, você é um pai na fé, você está gerando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou fazendo ilustrações apenas. Então, preste atenção. Gerar, como eu disse, dá trabalho. Dá trabalho. Mas não desista desse processo. Não desista desse propósito que Deus nos estabeleceu.
Deus nos estabeleceu para ter filhos semelhantes a Jesus, não se esqueça disso. E a pergunta que você tem que fazer é: Pai, onde estão os filhos? Eu estou atrás dos filhos. Me dê os filhos. Me dê aqueles que o Senhor quer salvar. Me dê aqueles que o Senhor quer edificar. Aqueles que o Senhor quer conectar comigo. Me dê esses, que eu quero cuidar deles. Eu vou te falar uma coisa. No dia que você torna pai e mãe, naturalmente dizendo, você amadurece. No dia que você torna pai e mãe espiritual, você cresce também espiritualmente. Essas coisas naturais, muitas vezes são sombra de coisas espirituais. Eu lembro quando meu primeiro filho veio, eu amadureci tanto. Depois veio a minha filha, eu amadureci mais ainda. Porque a paternidade te faz amadurecer. Você aprende a expressar amor numa medida muito maior. E você tem que aprender a ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha filho na fé? Sim, quem era? Timóteo. Timóteo, meu filho na fé. Veja, você foi convidado pelo Senhor Jesus a gerar filhos semelhantes a Cristo, e esses meninos espirituais estão olhando para você como referenciais diante dele, diante do Senhor. Então, o primeiro princípio é gerar. Mas nós vemos que a linhagem de Sete, eles faziam outra coisa também, que não era construir casas, cidades, instrumentos, tecnologia, AI, nenhuma novidade dos últimos tempos. A outra coisa que eles faziam, está lá em Gênesis 4:26, que a partir de Enos, começou a invocar o Senhor. A partir de Enos, dessa linhagem de Sete, começou a invocar o Senhor. A geração de Caim não invocava o Senhor, mas a geração de Sete, a partir de Enos, começou a invocar o Senhor. O que quer dizer isso? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. O que é invocar o Senhor? É chamar por Ele. Eu pergunto, você chama pelo Senhor? Se você chama pelo Senhor, seus dias estão sendo contados. Aleluia. Diante dEle. Se você chama por Ele, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Você está invocando o Senhor. E seus dias estão sendo contados diante dEle. Diante do Senhor. Nós vemos que a geração de Sete, então, eles não só invocaram o Senhor. Isso é o segundo ponto. Mas o terceiro ponto que a Bíblia diz é que eles andaram com o Senhor. Veja. Começa com Adão. Adão gerou Sete. Depois vem Enos. Agora nós vemos que tem um outro aqui que anda com Deus, que é Enoque. Parece que foi uma revelação crescente. Sim ou não? Sim. Sabe o que quer dizer isso? Você tem pais na fé, pais espirituais, que eles tiveram um nível de revelação. Mas eles transmitiram para você as verdades do Evangelho. E depois que você meditou, também você cresceu em revelação maior. Então um vai invocar, mas o outro vai andar com Deus. Nós vemos que a geração de Sete, então, ela tem os dias contados diante do Senhor. Por quê? Porque gera, porque invoca o Senhor, mas também porque anda com Deus, anda nos caminhos do Senhor. Então você é convidado também a andar com Deus. Você vai trabalhar, anda com Deus. Você vai jogar bola, anda com Deus. Você vai falar com a sua esposa, com o seu cônjuge, anda com Deus. O que quer dizer isso? Faz a vontade do Senhor. Segue o Senhor. Segue a vontade do Senhor. Segue o Senhor. Essa é a terceira característica que nós vemos, então, nessa geração de Sete. Quarta característica, nós vamos ver agora, no último desta geração, essa quarta característica. A quarta característica é a edificação da arca de Deus. Quem que edificou a arca de Deus? Noé. Veja, eles geraram, invocaram o Senhor, caminharam com o Senhor, e agora eles estão edificando o quê? A arca. Eu pergunto para você, o que é a arca? A arca é feita de quê? Fala comigo, de madeira. Madeira. Madeira na Bíblia representa a humanidade.
A arca representa Cristo, mas representa também o quê? A igreja. Nós somos a arca hoje. Quem está aqui dentro está protegido do juízo de Deus que vai vir sobre essa terra. O juízo não vai cair sobre você, porque já caiu sobre Cristo. Você está protegido. Vocês estão comigo, gente? Mas Noé, irmãos, ele gastou 100 anos da sua vida edificando o quê? A arca. Pastor, o senhor disse sobre fazer e gerar, mas Noé está fazendo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O primeiro navio do mundo foi Noé que fez. Sim ou não? Não tinha leme, né? Não tinha volante, era conduzido pelo Espírito de Deus. Mas foi Noé que fez, e gastou 100 anos. O que nós somos tentados agora a fazer? Somos tentados a dizer o seguinte: não, agora é só gerar, então não vou fazer mais nada. Mas eu preciso te falar, a coisa mais importante é gerar. E tudo que você for fazer tem que ser em função do gerar. Vocês estão comigo? Tudo que você faz é em função de gerar. Então, por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião com os homens. Nós fizemos uma reunião com os homens. Fazer. Mas o objetivo lá nessa reunião era o quê? Gerar neles o quê? Filhos semelhantes ao Senhor Jesus. Você está vendo? Nós vamos fazer coisas, não vamos deixar de fazer coisas, mas o objetivo maior é o quê? Gerar. Gerar. Então você percebe que o alvo do Senhor para mim e para você é gerar. Mas vai ter momentos que você vai ter que fazer coisas. Fazer coisas com o objetivo maior de gerar. Mas qual que é a aplicação prática para a vida da igreja? Noé, ele edificou o que mesmo? A arca. A arca é um símbolo de Cristo e da igreja. O que você é convidado nesses dias a fazer? Edificar a arca. Edificar o quê? A igreja. A igreja. De que maneira você está participando da edificação da casa de Deus? Da arca de Deus? De que maneira você está envolvido na casa de Deus, na arca de Deus? Que madeira que você está colocando no lugar certo? Quem que é aquele que você está conectando no corpo? Quem que é esse que você está lá passando a lixa para ele ser lixado? Quem que é esse que você está lá ajustando? Que Deus te colocou, Deus deu nas suas mãos para você ajustar e conectar com outros. Você é convidado a edificar a arca do Senhor. Nós somos. Nós não estamos aqui, irmãos, fazendo coisas. Nós estamos aqui gerando, e gerando também um mover de Deus. Um mover de Deus. Noé estava gerando ali com a arca um mover de Deus. Um mover impressionante, que é um símbolo impressionante da salvação de Deus. Quinta coisa e última coisa para a gente encerrar. Obrigado, irmãos, pela parte que me toca. A quinta característica da geração de Sete, vamos só lembrar quais são? A primeira qual que é mesmo? Gerar. A segunda, invocar o nome do Senhor. A terceira, caminhar. A quarta, edificar. Edificar. Ao você saber dessas coisas, dá para você perceber se você está envolvido de fato com os dias seus sendo contados ou não. Mas tem uma quinta coisa, que a geração de Sete trazia uma mensagem. Qual que é a quinta coisa então? A mensagem. Que mensagem é essa? Olha que impressionante o que Deus fez. A geração de Sete teve 9 pessoas mencionadas. 9 pessoas. Na verdade, 10 pessoas mencionadas. O primeiro é Adão. Fala comigo, Adão. Sabe o que significa Adão? Homem. Fala para o homem que está perto de você, ô Adão. É a mesma coisa, é homem. Entende? Sete foi o segundo. Sete significa o quê? Apontado, designado. Sete significa apontado, é ele, designado. Enos significa mortal, ou fraqueza humana. Cainã, que é o próximo,
significa aflição, tristeza. Maalael significa o Deus bendito. Jared significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará juízo. Sua morte trará juízo. Lameque, que é o próximo dessa geração, desespero ou lamentação. Por fim, Noé. Noé significa o quê? Descanso. Pastor, por que é importante saber os nomes? Porque nada está na palavra de Deus por acaso. Até um ponto, uma vírgula está ali por um propósito. Porque Deus quer falar com você, e Ele fala de diversas maneiras na sua palavra. Aqui, essa geração de Sete trazia uma mensagem. E a mensagem está escondida no nome deles. Eu falei de Matusalém, não falei? Matusalém significa o quê? Alguém lembra? Ei, sala, classe, alguém lembra? Benjamim, significa o quê? Virá o teu juízo. Ou, em outras traduções, significa quando ele morrer, virá o juízo. Quando ele morrer, virá o juízo. Matusalém, ele foi um dos homens que mais viveu sobre a face da terra, quase 1000 anos. Porque ele está representando uma mensagem. Qual que é a mensagem que ele está representando? Que o juiz de Deus vai vir. Sim ou não? Mas o juiz de Deus veio imediatamente? Não, viveu quanto tempo? Quase 1000 anos, o homem que mais viveu sobre a face da terra. Para mostrar o quê? Que para trazer o juízo, Deus é paciente. Veja, a mensagem está aqui escondida nele. Ele foi bisavô de Noé. Então Noé sabia dessa mensagem, que quando ele morresse, viria o quê? O juízo. No dia que a arca foi levantada sobre as águas, foi o dia em que Matusalém morreu. Porque no dia que ele morreu, o juízo veio sobre a terra. Uau! Mas não é só essa mensagem que está aqui escondida. Vamos unir aqui os nomes então e vamos formar uma frase? Primeiro é Adão. Adão significa o quê? Homem. O homem, Sete significa designado. O homem é designado a tristeza mortal. Mas o Deus bendito descerá, ensinando que a sua morte trará descanso, Noé, aos desesperados. Uau! Eles carregavam a mensagem. Eles tinham um dia contado diante do Senhor, porque eles carregavam a mensagem. E a mensagem era que o Deus dos céus iria descer. Não o homem que ia subir, Deus ia descer. Descer para quê? Para mostrar para o homem sofredor, o homem que pecou, o homem que estava condenado à morte, a maneira pela qual ele poderia entrar no descanso de Deus, na salvação de Deus. Ou seja, Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou e fez a imagem e semelhança de homem. Para quê? Para que depois ele pudesse morrer no seu lugar e no meu lugar, pagando o preço dos nossos pecados e da nossa condenação. Esse é o ensino do Evangelho. Então a mensagem que eles traziam era a mensagem do Evangelho. Era um protótipo do Evangelho. Esta mensagem hoje está disponível para você. Primeiro para você crer, segundo para você pregar ela. Então a geração de Sete, além de gerar, além de invocar o nome do Senhor, além de caminhar com o Senhor, além de edificar a igreja, que é a casa de Deus, eles pregam, eles trazem uma mensagem. E a mensagem é a mensagem do Evangelho. Você percebe então, que se seus dias estão sendo contados diante do Senhor, é por causa desses cinco características na sua vida. Mas se elas não existem, e você está concentrado em apenas fazer coisas para Deus, tem um problema na sua fé. Você precisa corrigir ela hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Sabe o que é mais interessante, irmãos? Lucas capítulo 3, verso 38. Põe aí para mim, Lucas 3, 38. A geração de Caim significa fazer
sem Deus, ou sem a presença de Deus. A geração de Sete significa gerar na presença de Deus. Nós somos da geração de Sete, da geração que gera na presença de Deus, da geração que invoca o Senhor, que caminha com o Senhor, que edifica a casa de Deus e que prega a mensagem do Evangelho. Esses somos nós. E é tão impressionante que da geração de Sete veio o Messias. Porque da geração daqueles que têm os dias contados diante de Deus, eles estão manifestando Cristo, o Messias. Olha o que diz o texto. Verso 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Está contando, sabe o que aqui para nós? A linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem de Sete, não de Caim. O Senhor Jesus vai manifestar na sua vida, no seu ministério, vai manifestar na sua vida espiritual, em tudo aquilo que você for fazer. Lembre-se de gerar, lembre-se de invocar o Senhor, de caminhar no caminho do Senhor. Lembre-se de edificar a casa de Deus, que é a igreja. E lembre-se de pregar a mensagem de Cristo. Põe a mão no seu coração. Se essa palavra foi para você hoje, fala para o Senhor agora: Senhor, me ensina a contar os meus dias na tua presença. Me dá o coração sábio, Senhor. O coração sábio é aquele que discerne a mensagem do Evangelho, é aquele que tem revelação do Evangelho, é aquele que prioriza o que é importante para o Senhor, o que o Senhor conta. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê diferente do homem, Senhor. O Senhor não conta os nossos dias com um tempo cronológico, o Senhor conta, Senhor, os nossos dias com o tempo em que nós investimos na tua presença, edificando a casa de Deus, invocando o Senhor, gerando vidas para o Senhor e também pregando a mensagem do Evangelho. Senhor Jesus, coloca no nosso espírito e no nosso coração hoje, Pai, coloca em nosso espírito e em nosso coração hoje esse desejo profundo de ter os dias contados na tua presença, Pai, em nome de Jesus eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que a gente tenha dias contados na tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu creio que o Senhor trouxe essa mensagem para nós corrigirmos a rota. Corrigir a rota aqui é priorizar o que é importante para Deus. Como eu disse mais cedo, o homem prioriza coisas, fazer coisas, mas Deus prioriza gerar. Eu te desafio nesses dias a gerar vidas no Senhor. Gerar, como eu disse mais cedo também, envolve intimidade com o Senhor, invocar o Senhor, caminhar com o Senhor. Na medida que você invoca, tem intimidade com o Senhor e caminha com Ele, naturalmente virão filhos na fé, naturalmente. E você então vai edificar a casa de Deus com eles, conectando eles no corpo, na arca, e ensinando-os a pregar a mensagem que vem das gerações, a mensagem do Evangelho. Meu último apelo para você então é: Senhor, me usa para gerar nessa cidade, me usa para gerar filhos semelhantes ao Senhor Jesus nesse lugar. Essa deveria ser a sua oração hoje. Vamos fazer essa oração juntos? Primeira coisa, para que os seus dias sejam contados, é você receber sobre a sua vida o sangue do Cordeiro de Deus. Eu gostaria que todos repetissem a oração comigo agora, falando assim: Senhor Jesus, eu creio que a partir de agora os meus dias são contados na tua presença, porque eu creio que o sangue do Senhor Jesus, que removeu os meus pecados e me libertou de todo juízo e condenação, eu creio que este sangue me fez uma nova criatura, e diante de mim está um novo tempo, em que o Senhor vai contar os meus dias. Por isso agora eu te peço, me ensina a gerar segundo a tua espécie,
Me ensina a invocar o Senhor. Me ensina a caminhar com o Senhor. Me ensina a edificar a casa de Deus. E me ensina a pregar a mensagem do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que os meus irmãos sejam guardados nessa semana, livres de todo o mal, do maligno, toda obra do diabo, toda arma forjada contra eles não prosperará, praga nenhuma chegará à casa deles. Pai, em nome de Jesus, resplandece a tua face sobre os teus filhos e favorece-os, ó Pai, em todas as coisas. Guarda-os no teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos encerrados para a glória de Deus.